quero agradecer o convite do pastor Alex para que a gente estivesse aqui nessa noite, e a gente atendeu com alegria de coração para compartilhar um pouco da palavra de Deus, aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, no seu coração. Quero agradecer aos amados que vieram lá de Monte Castelo, a esposa que estão aqui, que Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Amados, algum tempo atrás, antes da pandemia, eu tive a alegria de estar aqui com os amados irmãos, eu tive a alegria de pregar um sermão, e o sermão era o que fazer quando não se sabe o que fazer. Eu não sei quantos dos amados estavam aqui. O que fazer quando não se sabe o que fazer? Eu me lembrei disso hoje pela manhã, aí eu me lembrei de uma história. Era um seminário onde, para que o aluno se formasse para ser pastor, ele tinha que pregar. E tinha um aluno muito tímido, muito calado, e ele teve que pregar. E quando ele chegou ali na frente, ele olhou para as pessoas, como os irmãos estão me olhando, você que está em casa, está assistindo, ele esqueceu do sermão. Deu um branco nele assim. Aí ele fez uma pergunta: vocês sabem o que eu vou pregar? As pessoas disseram que não. Então ele disse: eu também não sei. Vamos embora para casa e está tudo encerrado. Aí deram mais uma oportunidade para ele. Aí ele foi, preparou o sermão, estudou, decorou o que tinha que decorar, estudou, e quando ele chegou lá na frente, todo mundo olhando para ele, esperando, aí ele disse: vocês sabem o que eu vou pregar hoje? Aí as pessoas balançaram a cabeça dizendo que sim, para motivá-lo. Aí ele disse: já que vocês já sabem, eu não vou pregar mais, está encerrado. Aí o reitor do seminário falou assim: você tem mais uma chance só. E ele então se preparou, estudou, conversou com os amigos: ore por mim. Tudo. Quando chegou na frente lá, olhou para as pessoas, esqueceu o sermão, deu um branco nele. Aí ele fez a pergunta: vocês sabem o que eu vou pregar hoje? Aí a metade disse que sim e a metade disse que não. Ele disse: olha, vocês que sabem, então fale para quem não sabe, e está encerrada. A minha pergunta é: vocês sabem o que eu vou pregar hoje? Mas eu sei, tá? Eu sei. Amém? Deus tem algo grande para o seu coração. E Deus, Ele é tão bom para conosco. E ouvindo uma palavra de um homem de Deus, lá de Belo Horizonte, e ele estava pregando a mensagem lá no dia 1º de janeiro. E na mensagem dele, ele fez uma afirmação: esse ano poderá ser uma bênção ou não na sua vida, mas depende do que você decidir fazer. Aquela expressão dele, você decide, aquilo veio no meu coração, aquela expressão, e Deus colocou no meu coração uma série de mensagens. Algumas estão no Face da igreja, lá de Taquaral, e essa é uma das mensagens que Deus colocou no meu coração, que eu não preguei ainda lá. Você decide confiar em Deus, em meio às crises. Aí eu me lembrei do profeta Abacuque. Deus me levou àquele profeta que no momento de crise, ele busca a Deus, ele ora a Deus, ele jejua, ele conversa com Deus, e Deus falou assim: eu não vou ouvir a sua oração, a sua intercessão eu não vou ouvir. E sabe o que ele faz diante da crise que estava para vir? Ele diz: pode faltar tudo, mas eu vou continuar confiando no Senhor. Porque muitas vezes, amados, nós decidimos confiar em Deus quando tudo vai bem. Quando aparece uma crise, a gente diz: Deus, o Senhor não é mais meu Deus, o Senhor não agiu. Mas aquele homem, ele se rende, ele diz: mas eu decido confiar em Ti. E Deus me colocou uma outra mensagem no meu coração: você decide a confiar em Deus. Nós
Acabamos de cantar uma das músicas que aquilo que Deus promete, Ele faz. E muitas vezes Deus faz promessas para você, promessa específica, não é uma promessa geral, mas uma promessa que você diz, essa palavra é para mim, Deus, isso é para você mesmo. Só que passa um dia, 2 dias, vira um ano, 2 anos, e um homem chamado Caleb, Deus fez uma promessa para ele. Foram 45 anos para que a promessa de Deus se realizasse na sua vida. E quando ele vê a promessa diante dele, ele diz para Josué, Josué, você se lembra da promessa que Deus fez lá? Cades Barnea? Eu sou tão jovem, naquela época eu tinha 40 anos, hoje eu tenho 85, mas eu tenho a mesma força que eu tinha lá, para conquistar a terra que o Senhor prometeu. Vocês estão entendendo? Você decide confiar em Deus, mesmo que Deus tenha lançado uma palavra profética para você, e essa palavra às vezes demora, é o tempo de Deus, não é o nosso tempo, e muitas pessoas dizem, Deus está demorando. Não, Deus não demora, Deus derrama a bênção dele, Deus cumpre a promessa no tempo certo, na hora certa. Eu quero meditar com você nessa noite. Você decide confiar em Deus para que a sua vida seja transformada. Não sei se você precisa de um milagre. Você começou esse novo ano, você olhou para trás e diz, Deus, eu estou vendo que eu preciso de um milagre. Deus, eu preciso de um teu mover na minha vida, de algo sobrenatural que eu não posso fazer, é somente o Senhor que pode fazer. Você decide confiar em Deus desse jeito, e esperar nele, e ele então agir em seu favor, e você vê o sobrenatural do Senhor acontecendo na sua vida, seja ele financeiro, seja ele na saúde, seja ele nos relacionamentos, seja ele, não sei, você precisa diante de Deus e dizer para ele. E você sabe que às vezes você nem conversa com ninguém, mas está ali dentro. E eu digo aos amados que eu preciso esse ano de algo transformador na minha vida, independente das circunstâncias. O texto que eu quero deixar com os amados irmãos e meditar nele, se encontra no livro de Lucas. Lucas capítulo 18, verso 35 em diante. Jesus, ele tinha um ministério itinerante, um dia ele estava numa cidade, outro dia ele ia para outra cidade, e agora ele está passando por uma cidade chamada Jericó, se dirigindo para a cidade de Jerusalém, e logo depois ele foi preso, foi condenado, foi crucificado, ressuscitou e voltou para a glória. Então aquela era a última vez que as pessoas ali iam ver Jesus passando naquela cidade. Ninguém sabia, mas ele sabia. Diz assim, verso 35, quando chegava a Jericó, havia um cego sentado, que mendigava à beira do caminho. Ouvindo passar a multidão, o cego perguntou de que se tratava. Disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, ia passando. Então ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam à frente repreendiam-no para que se calasse. Ele, porém, gritava ainda mais, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus então parou e mandou que o trouxesse. Então ele chegou e Jesus lhe perguntou, que queres que eu te faça? Ele respondeu, Senhor, que eu volte a ver. Disse-lhe Jesus, vê, a tua fé te salvou. Na mesma hora, ele recuperou a visão e, glorificando a Deus, foi seguindo Jesus. E vendo isso, todo o povo dava glórias a Deus. Amados, um encontro transformador. Aquele homem não sabia que era a última oportunidade que ele tinha de ver Jesus, de ser curado por Jesus, de ver uma transformação na sua vida. Ele não sabia o que iria acontecer. A oportunidade apareceu diante dele.
E ele então decide crer que Deus iria fazer algo transformador na sua vida. Que os médicos não resolveram, ele não resolveu, ninguém resolveu. E ele diz: existe alguém que pode. Primeira coisa que esse texto nos ensina é que esse homem não tinha identidade. Como assim? Uma das partes da nossa identidade é o nosso nome. Sabe como é que ele era conhecido? Como Bartimeu. Bartimeu significa, Bar significa filho. Então, filho de Timeu. Ele não tinha nome, ele tinha um apelido. Ele podia também ser conhecido como cego. Mas a identidade dele, ele não tinha. Eu, algum tempo atrás, tive a oportunidade de pregar aqui, não sei se foi numa sexta-feira, e eu falei sobre identidade. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Tem a ver com a minha identidade. E ele não tinha identidade, porque ele era conhecido como o filho do pai. As pessoas se dirigiam a ele e ele entendia isso, que ele não tinha identidade. E uma pessoa que não tem identidade, ela é jogada para qualquer lado. O que as pessoas disserem, ela acredita, ela aceita. A segunda lição que nós aprendemos aqui é que ele era dependente financeiramente. Como assim? Ele estava fazendo o quê? Na beira daquela estrada? Mendigando. Ele não trabalhava. Ninguém lhe dava valor, ninguém lhe dava um emprego. E ele estava à procura de um emprego, mas ninguém dava. Então ele optou ir para a beira da estrada, num lugar estratégico, para pedir esmolas. E as pessoas passavam, ele ouvia o passo das pessoas ou as vozes das pessoas e dizia: ó, me dê uma esmola. Me ajude financeiramente, porque eu preciso me sustentar. Não sei se ele tinha família, se ele era casado, se não era, mas ele precisava, ele era um dependente financeiramente das pessoas. O governo, ele está dando aquela Bolsa Família e também o auxílio aos presidiários. É uma dependência financeira. Mas quando uma pessoa tem identidade, vem uma outra coisa junto, que é dignidade. Essa ajuda tem que ser provisória, não pode ser para sempre. E muitas vezes as pessoas não entendem isso. Esse homem tinha esse grande problema, o problema da identidade, o problema financeiro. Ele era um mendigo, estava ali. Mas também diz o texto, quando Jesus chegou a Jericó, ia passando, estava sentado um mendigo que estava à beira do caminho, ou à margem do caminho, por causa de quem ele era, de como ele se via, do que as pessoas olhavam para ele, que não o identificava com o seu nome, ele estava à margem. Em outras palavras, ele era um marginal. E muitas vezes a gente se afasta das pessoas porque elas estão à margem. Ela não estava no curso da história. Ele não fazia história. Ele estava à margem. A sociedade se desenvolvia, crescia ou diminuía, tudo que acontecia, mas ele estava à margem. E quando nós nos sentimos à margem, como é que você se sente? Quando você chega numa rodinha assim, está os seus colegas, os seus amigos, todo mundo conversando, rindo, e quando você chega, ou quando alguém chega, o assunto muda. Aí um sai, o outro sai, daqui a pouco você vê que você ficou sozinho. Como é que você se sente? Como é que você já sentiu? Eu já passei por isso. Chegar numa rodinha, chegar assim, olhar e ouvir as pessoas e tentar introduzir um assunto e as pessoas dar aquele sorrisinho irônico. E um sai, o outro sai e eu ficar sozinho.
Você acha que eu me senti alegre? Não. Senti triste. E vem aquela tristeza no nosso coração. É isso que esse homem sentia. Ele estava à margem e as pessoas não tinham tempo para ele, tempo de qualidade. Mas tem um outro aspecto que esse texto nos mostra, é que ele dependia dos outros. Ele dependia da locomoção. Se ele saía da casa dele, indo para o lugar onde ele sempre estava pedindo um auxílio, ele dependia das pessoas. Na hora do almoço, por exemplo, eu não sei fazer comida. Quando casei, falei para minha esposa, olha, tem uma coisa que eu quero que você faça, comida, porque eu não quero aprender, não sei fazer comida e não quero aprender a fazer comida. E ela faz. Durante algum tempo, eu não lavava os pratos. Hoje, estou especialista. Se alguém precisar de ajuda, eu posso ajudar ao seu esposo a como lavar os pratos. Porque eu aprendi. É a minha participação. Agora, você imagina, você na hora do almoço, você com fome e não tem ninguém para fazer o seu almoço? Onde é que está o fósforo? Naquela época não tinha fogão, não tinha fósforo. Como é que ia acender o fogo? Onde que ia achar os ingredientes? Como é que ia fazer? Eu não sei. Mas ele era dependente de alguém para levá-lo de um lugar para outro, mas também para o seu próprio alimento. Das suas necessidades mais íntimas, ele precisava de alguém. Ele era uma pessoa dependente dos outros. Ele não podia andar com seus próprios pés. Mas também, ele era uma pessoa que, por certo, gostaria de ir na casa de Deus, mas a lei não permitia que alguém que tivesse um defeito pudesse entrar na presença de Deus. Ele não podia. Então você imagina uma pessoa marginalizada em todas as áreas possíveis, quer seja psicológica, quer seja física, quer seja religiosa, quer seja financeiramente. Ele estava numa situação de mendigância total. Numa situação que às vezes a gente olha e as pessoas, ao invés de encarar, o que elas fazem? Se entregam e alguns até dão cabo da sua vida, dizendo: minha vida não tem valor. Mas nós acabamos de cantar, Ele me ama. Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que Ele morresse por você, para que a sua vida seja transformada. É isso que a palavra de Deus nos diz aqui. Os rótulos que as pessoas colocam em nós, quando nós temos um encontro com Jesus, a nossa vida começa a mudar. E a vida daquele homem começou a mudar. Começou a mudar porque ele estava no lugar certo. Ele estava no lugar certo, num ponto estratégico onde as pessoas passavam indo para Jerusalém. Para quê? O que eles iam fazer em Jerusalém? Lá estava o templo. As pessoas passavam. E as pessoas, quando voltavam de Jerusalém, passavam por aquela estrada. E ele estava no lugar certo. Mas também não é só estar no lugar certo, ele estava na hora certa. Na hora que Jesus estava passando, ele estava lá como todos os dias. Por certo, ele estava ali sentado pedindo uma esmola. E as pessoas, com seu coração bondoso, vindo da casa de Deus, ou saindo da casa de Deus, ou indo para a casa de Deus, chegavam, abriam o seu bolso e davam uma oferta. Davam uma moedinha para ele. E naquele dia, ele estava no lugar certo, na hora certa, mas também ele estava diante da pessoa certa. Aí ele escuta um barulho de uma multidão. Aí ele disse: opa, está acontecendo alguma coisa. E a primeira coisa que me chamou a atenção aqui é que ele foi curioso. E nessa curiosidade foi que tudo começou a se transformar. Se lembra de Moisés? Moisés estava cuidando das ovelhas do seu sogro, que nem dele era.
E ele viu uma sarça que estava pegando fogo e não se consumia. Aquilo chamou a atenção. Ele foi curioso e foi lá. E ali Deus ministrou o seu coração e ele viu qual era o propósito que Deus tinha para ele se envolver. Aqui esse texto nos diz que ele também foi curioso. O que está acontecendo? Diz, quando ele ouvindo passar a multidão, o cego perguntou o que se tratava. Aconteceu alguma coisa? Aí alguém disse, é Jesus, o Nazareno, que está passando. Por causa da sua curiosidade, começou então a haver uma transformação. Primeiro foi a curiosidade, então ele, tem algo diferente aqui, tem uma possibilidade para mim. Por certo, ele tinha ouvido falar de Jesus, o Nazareno. As pessoas já tinham ouvido, 3 anos Jesus ministrando, curando, ensinando, pessoas cegas, pessoas que não podiam andar, começando a andar, pessoas que estavam endemoniadas, sendo libertas. Isso chegou ao seu coração, mas por causa da sua cegueira, não tinha ninguém que pudesse ir até onde Jesus estava. Onde é que Jesus estava? Um dia ele estava aqui, outro dia estava mais adiante, outro dia estava em outra cidade. Ele não podia ir sozinho, porque ele nunca ia achar Jesus. Seria difícil para ele. Ele precisava de alguém, ninguém nunca se dispôs a ir. Agora, Jesus está pertinho dele. E eu quero dizer que tem uma promessa de Jesus. Ele diz, onde tiver 2 ou 3, diz que vai estar no meio. Então Jesus, ele está aqui, porque somos mais do que 2. Ele está aqui. Agora, para que ele está aqui? Por que ele está aqui? Qual é a razão dele estar aqui? Para que o sobrenatural que você precisa venha acontecer. Você decide confiar em Jesus, confiar em Deus, para que o sobrenatural que precisa acontecer na sua vida aconteça. Aí começou a haver uma transformação. Primeiro ele teve curiosidade, mas também ele foi persistente. Ele começou a fazer o quê? O texto diz que ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. As pessoas mandaram ele calar a boca, mas ele foi persistente, ele continuou. Aquele grito dele não era somente um grito, eu não vou gritar aqui, mas aquele grito, vamos imaginar aqui, a você que é mãe, e você teve um parto normal, você foi só um murmurozinho quando o neném estava nascendo? Ou você deu aquele grito? Se você passou por esse parto, você sabe o que aconteceu. Nós, os homens, estamos livres disso. Isso é responsabilidade, isso é a experiência das amadas do Senhor. É isso. Ele gritou, como se fosse a última oportunidade que ele tinha. Ele gritou, continuou gritando. E a Bíblia nos diz, aquele que bate, recebe. Aquele que procura, acha. E Deus, ele quer ser achado por você. Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Deus está à procura de você para agir na sua vida, para transformar a sua vida. E aquele homem, ele não perdeu a oportunidade, ele foi persistente, ele continuou, ele não desistiu, e muitas vezes nós desistimos. Ele não desistiu, ele continuou gritando, mas também ele reconheceu quem era Jesus. As pessoas disseram o quê? Quando ele fez a pergunta, o que está acontecendo? É Jesus, o Nazareno, que está passando. O que foi que ele disse quando começou a clamar? Jesus Nazareno. Não. Ele disse Jesus, filho de Davi. O que significava isso? Ele estava reconhecendo o poder, a autoridade, que Jesus era o Messias de Deus. O que os religiosos não estavam vendo, o que a multidão não estava vendo, ele conseguiu enxergar, apesar de cego.
Ele olha e diz: Senhor, o Senhor é o Senhor, então eu não posso perder essa oportunidade. O Senhor tem o poder nas suas mãos. O Senhor é que pode fazer isso em mim. E ele então grita, continua gritando. E para surpresa sua, Jesus parou e disse: quem está gritando? É um filho de um homem ali, é um cego. Ele diz: traga-o até mim. O texto paralelo, que eu não li, que é o de Marcos e Mateus, o de Mateus diz assim que ele, quando ele ouve as pessoas dizendo: o mestre está chamando, sabe o que ele faz? Ele tinha uma capa que o livrava do frio, que o livrava da chuva. Ele pegou aquela capa e jogou longe. O que significa isso? Aquilo de agora em diante era um peso morto, ele não precisava mais daquela capa. Mas tinha acontecido um milagre? Não, mas ele sabia que ia acontecer. Isso é fé. Ele disse: eu não preciso mais, porque ele sabia o que ele precisava, ele sabia quem ele era, ele sabia do que precisava ser transformado na sua vida. E tem muitas pessoas que não sabem o que precisa acontecer na sua vida. A vida vai passando, ele vai levando a vida vai levando ele, sem ter um momento X na sua vida, que é o momento da transformação. Um momento que vai transformar a sua vida. Ele estava indo nessa direção, e ele se encontra com Deus, e Deus muda a sua vida, e ele se converte, e agora vai caminhando uma nova estrada. Ele disse: agora minha vida vai ser diferente. E ele vai até a presença de Jesus. Alguém leva ele até a presença de Jesus. Jesus faz uma pergunta: o que você quer que eu te faça? Era lógico, aos nossos olhos, ele era cego, Jesus podia chegar e curá-lo. Não, mas Jesus perguntou: o que você quer que eu possa fazer? Aí ele foi assertivo, ele acertou não só o alvo, mas o centro do alvo. Ele poderia dizer: Senhor Jesus, as pessoas passam por aqui e dão somente uma moedinha. Eu quero mais moeda. O Senhor pode tocar no coração das pessoas que estão aqui para me dar mais, porque eu sou cego. Ele poderia churumingar diante de Deus, ele poderia ser menosprezado diante de Deus, ele podia se rebaixar. Ele podia ter dito: olha, eu era cego e foi um acidente, foi o culpado, foi aquela pessoa. Eu quero que o Senhor vá lá e julgue aquela pessoa, ou que ela me pague, me indenize. Ele poderia ter dito: olha, Jesus, eu tenho tanta mágoa no meu coração. Não, ele foi assertivo e disse: eu quero ver novamente. Porque ele sabia que se ele voltasse a ver, ele ia ter a sua própria identidade. Tendo a sua própria identidade, ele não ia mais depender de esmola, ele ia trabalhar. Trabalhando, ele não ia mais ter dependência dos outros. Agora ele poderia se socializar com as pessoas. Agora, ele voltando a ter a visão, ele poderia entrar na casa de Deus e adorar a Deus. Ele foi no problema certo, ele foi aonde precisava ser tratado. Aí ele diz: Senhor, eu quero ver. E Jesus diz para ele: vê. Eu posso imaginar seus olhos sendo restaurados. E quando foi restaurado, Jesus lançou uma palavra para ele: vá, pode ir embora, a tua fé te salvou. Note, Jesus não disse: a tua fé te curou. Jesus diz: a tua fé te salvou. Ele foi transformado por dentro, no seu espírito, porque ele creu quem era Jesus. E Jesus realizou uma obra imensa na sua vida, uma transformação na sua vida. Não só no físico, não só na alma, mas no espiritual. É isso que Deus quer fazer na sua vida.
E para terminar, no verso 43, na mesma hora ele recuperou a visão. Aí aqui tem 3 coisas que eu quero destacar. Primeiro, ele glorificou a Deus. Jesus, aliás, a palavra de Deus nos diz que Deus criou você, a mim, Deus criou o homem para a sua glória, para que o homem esteja diante da glória dele, mas o homem pecou e separado está da glória de Deus, porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus, é isso que a palavra de Deus nos ensina. Aí vem Jesus e tira o nosso pecado, que o pecado nos separa de Deus, isso é realidade, mas vem Jesus e tira o nosso pecado, isso significa o quê? Quando eu creio em Jesus, eu posso então entrar na presença de Deus e glorificá-lo. Vocês estão entendendo? Aquele homem entendeu quem era Jesus e começa a glorificar a Deus. Tem um relato na Bíblia que Jesus curou 10 leprosos e somente um voltou para agradecer. E Jesus pergunta, não eram os 10? Cadê eles? Somente um voltou para agradecer. Aí Jesus diz assim, a tua fé te salvou. Os outros 9 foram curados, mas não foram salvos. Não glorificaram a Deus pelo que Jesus estava fazendo, não reconheceu de fato quem era Jesus. Quando Jesus ele realizar o sobrenatural na sua vida, o que ele espera de você voluntariamente é você glorificar a Deus, dizendo, Deus, o Senhor fez grandes coisas por nós e estamos alegres. É a primeira coisa, você reconhecer quem é Deus. A segunda coisa que esse texto nos ensina, no verso 43, e foi seguindo a Jesus. Não era ver somente o sobrenatural dele ser curado, mas era algo mais, era ele seguir a Jesus. Jesus diz, vá. O que significa isso, vá? Pode ir embora, você já foi curado, não é isso que você queria? Você já recebeu, pode ir embora, pode ir para a sua casa, contar para os seus. Mas ele não fez isso, ele saiu atrás de Jesus, seguindo a Jesus. E esse seguir a Jesus não é somente andar com ele, é ser parecido com ele. É entender os seus ensinos e começar a praticá-los. E dizer, Deus, eu vou seguir, mas eu vou seguir conforme o Senhor orienta. Jesus deu uma orientação aos seus discípulos, ide por todo mundo, façam um discípulo em todas as nações, aqueles que crerem sejam batizados, ensine-os a observar tudo aquilo que eu ensinei. Ser cristão não é ser membro de uma igreja, ser batizado, não, é a gente seguir a Jesus, a gente ser parecido com Ele. As nossas atitudes, as nossas reações diante dos desafios que a vida apresenta a cada dia, a gente ser parecido com Jesus. Seguir os seus mandamentos. E Jesus, quando termina o Sermão do Monte, diz, eu vou assemelhar aquele que escuta a minha palavra e a pratica, aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Aonde está sendo construída a sua vida? Você já ouviu a palavra de Deus tantas vezes, mas você a pratica? Não, isso aqui não. Certa vez alguém começou a andar com Deus, querendo andar com Deus, e a pessoa que estava ensinando disse assim, a palavra de Deus diz assim, aí chegou um certo momento assim, isso aqui eu não concordo, não vou seguir. Como assim? Não concordo. Mas a pessoa falou, se está na Bíblia, é para seguir. Tudo bem, a pessoa falou, tá. Quando a pessoa voltou na outra semana para continuar o estudo, ele disse, você se lembra daquele assunto que nós tratamos, e eu falei que eu não concordo? Ele disse assim, você falou, se está na Bíblia, é para seguir. Não está mais na minha Bíblia. Como assim? Me dê a sua Bíblia aí. Literalmente, ele pegou uma tesoura e cortou. Mas a palavra de Deus que é lançada não voltará para si vazia. A palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é eterna. Não adianta dizer, isso aqui eu não concordo, isso aqui eu concordo. Não. Seguir a Jesus, aquele homem, depois da sua transformação, ninguém o obrigou, ele começou a seguir a Jesus. Mas seguir a Jesus por amor, não por interesse.
E em último lugar, quando as pessoas viram que aquele homem recebeu algo sobrenatural de Deus, quando eles viram que aquele homem agora curado estava glorificando a Deus e agora seguiam a Jesus, diz assim: e vendo isso, todo o povo dava glórias a Deus. A transformação que Deus vai fazer na sua vida é para que outros possam ver que Deus também o ama e quer fazer algo na vida dessa pessoa. Talvez a mesma coisa, talvez uma outra coisa, mas Deus quer agir no seu coração. Deus quer mudar a sua história. O que eu quero deixar com você é que você decide. Aquele homem, ele decidiu diante de uma circunstância adversa, quando ele não tinha identidade, quando ele não tinha dinheiro, quando ele não tinha a parte social, quando ele não tinha o direito de ir e vir, porque ele dependia dos outros, quando ele não tinha liberdade de ir na casa de Deus, ele decidiu ir na pessoa certa, para que Jesus mudasse a sua história. Nessa noite Deus te dá essa oportunidade e você decide. O texto lá de Deuteronômio capítulo 30, tem um verso lá que Deus diz assim: eu coloco diante de vocês a vida e a morte. Escolha a vida para que vocês vivam e vocês sejam abençoados, vocês e a sua descendência. Você decide. Deus, diante do seu grande poder, da sua bondade, misericórdia, Ele diz assim: eu coloco diante de vocês a decisão. Se vocês decidem crer em mim, vocês verão coisas grandes eu fazendo na sua vida. Mas sabe qual é a maior decisão que você pode tomar? É você entregar sua vida para Jesus. É você dizer: Senhor Jesus, vem habitar dentro do meu coração. Aquele homem foi salvo. Ele não seguiu a Jesus por interesse. Ele primeiro foi salvo. Ele sabia quem era Jesus. Depois é que ele seguiu a Jesus. A cura que aconteceu nele foi somente para levá-lo mais perto de Deus. O sobrenatural que Deus quer fazer na sua vida é para que você chegue perto dele, experimente ele e viva cada dia na presença do Senhor. Ele te ama. Foi o último cântico que nós cantamos. Nós vamos cantá-lo mais uma vez. Jesus, Ele te ama, a tal ponto de dar o seu próprio filho. Deus te ama, dando o seu próprio filho, para que você pudesse entrar na presença do Senhor. Jesus, Ele te ama. Ele diz: não tem maior prova de amor do que dar sua vida pelos amigos. Ele diz assim: eu quero dar minha vida por você. Deus está te dando mais um novo ano, mais um ano de vida. Para quê? Para que o sobrenatural dele aconteça, a sua vida seja transformada e outras vidas sejam transformadas. Nós vamos cantar esse cântico dizendo: o Senhor me ama. Eu sei que o Senhor me ama. E Ele quer demonstrar esse amor, e Ele tem demonstrado esse amor. Agora você decide em receber o amor de Deus ou não. Você decide o que você vai fazer diante de Jesus. Você pode voltar para casa como aquele mancebo de qualidade, como é conhecido na Bíblia. Ele faz a pergunta certa: o que fazer para herdar a vida eterna? Quando Jesus deu as condições, ele falou assim: eu não quero. Voltou para casa triste. Ou você pode voltar para casa alegre. E aqui eu conto um pouquinho do meu testemunho. Eu era uma pessoa muito triste, muito triste. Eu não entendi o amor de Deus. Mas no dia que eu tive esse encontro com Deus, que Jesus transformou a minha vida, eu voltei para casa. De um bairro para outro bairro assim, que eram talvez uns 15 quilômetros. E eu voltei. Ali geralmente tinha assalto. Eu não queria nem saber se tinha assaltante ou não. Não fui nem de ônibus, nem de trem. Mas eu fui glorificando a Deus.
existia um mover diferente dentro de mim, porque Deus demonstrou que me amava. E eu disse: Deus, eu sei que o Senhor me ama. Eu sabia que o meu nome estava escrito no livro da vida. Os meus pecados foram perdoados, porque eu confessei a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu convido a você a ficar de pé, e nós vamos cantar esse cântico, dizendo: Senhor, o Senhor me ama. Eu sei que o Senhor me ama, e Ele realmente te ama. Agora a questão é: você ama Ele? Você ama Ele? Você já reconheceu quem Ele é na sua vida? Pense nisso.